No livro de Deuteronômio, capítulo 8, quero dar as boas-vindas a todos que estão conosco. Que alegria a gente poder viver a palavra de Deus, viver a presença de Deus. Que bom a gente poder estar nesse lugar, que bom a gente poder expressar a nossa alegria no Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então olha para quem está perto de você agora aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha para quem está perto de você e diga assim: é bom estar aqui. E bom estarmos aqui com Jesus. Amém? É isso que faz desse momento e dessa hora um momento e um lugar diferentes. É porque Jesus está em nosso meio. Bendito seja Deus por todas as coisas. Que alegria, viu? Alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Deus é bom o tempo todo. Vamos em Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 1. Aliás, nós vamos ler o capítulo 8 por inteiro, capítulo 8, que começa assim, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 em diante. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer
a voz do Senhor, o vosso Deus. Louvado seja Deus, pode tomar seu assento. Nessa hora, glória a Deus, bendito Senhor seja o teu nome, Pai. Ó Deus, a primazia é tua, tudo é teu, meu Pai. Nos reunimos em tua presença para que o Senhor faça prevalecer a tua vontade. Seja ela, meu Senhor, a nossa referência, a nossa direção, bússola, Pai, para a nossa vida e para todos os nossos dias, em todos eles, Senhor, não nos esqueceremos, Pai, que os teus olhos nunca deixaram de estar sobre nós, e o Senhor nunca deixou, ó Deus, de contemplar o coração, meu Senhor, contrito e quebrantado, de alguém, Senhor, que se deixa tocar pela tua presença. Em nome de Jesus, nós bendizemos a ti. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Eu não sei qual é a palavra que está na sua boca hoje para expressar o quanto você é grato a Deus ou quanto você está feliz no Senhor, mas se fluir de dentro de você essa palavra, por favor, exponha a Deus. Ele quer ouvir de você a sua palavra de gratidão, Ele quer ouvir de você a sua expressão de confiança, de crença, de convicção de que Ele tem poder sobre todas as coisas, sobretudo, Ele tem poder sobre o seu coração. De tudo que você deve guardar, texto de Provérbios, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Bendizemos o nome do nosso Deus, que nos ensina mesmo na hora da provação. Sabe que esse texto de Deuteronômio, compondo um dos 5 livros de Moisés, um dos 5 livros da lei judaica, esse texto fala em especial de algumas recomendações de Deus para Israel, para que quando tivessem adentrado na terra prometida, pudessem saber que tudo aquilo Deus fez acontecer. E quem sabe esse é um desafio de vida para cada um de nós, para a gente saber que tudo que a gente vive, Deus faz acontecer. Mesmo aqueles momentos que a gente julga não serem os melhores possíveis, Deus faz acontecer. Mesmo quando a gente acha que está difícil a caminhada, quando tudo parece ser bem complexo, Deus faz acontecer. Os olhos do homem é que podem mudar sua posição, e o ângulo de visão daquilo que nós enxergamos da vida vai determinar realmente qual é a proposta de vida em Deus que nós queremos viver. Imagina para quem não tem muita coisa, essa pessoa pode olhar apenas pelo lado negativo, ela pode olhar pelo lado da escassez, e quem sabe ela ter murmuração sobrando dentro dela para questionar Deus porque ela está vivendo daquele jeito. E aí, falando disso, eu lembrei daquela viúva, lembra da viúva lá que recebe o profeta Elias? E aquela mulher só tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha. Imagina se de repente alguém está vivendo apenas com um pouco de azeite e de farinha, ela pode olhar do ponto de vista da escassez e questionar Deus porque ela não tem mais farinha nem mais azeite. Mas talvez a gente precise recolocar ou reposicionar a nossa visão naquilo que nós temos que Deus nos dá, porque o Senhor nunca perdeu o controle de nada. Nunca perdeu o controle de nada. Então que tal olhar pelo lado da farinha que ainda tem e do azeite que ainda existe e dizer: Deus, obrigado porque ainda tem farinha. Deus, obrigado porque ainda tem azeite. Quando o Senhor traz essa mensagem ao coração do povo de Israel, Deus está tratando exatamente daquilo que o povo deveria estar colocando foco, deveria estar colocando os seus olhos. E a gente está precisando experimentar esses aprendizados, especialmente quando vem no deserto. Nós reputamos por serem momentos difíceis quando a gente fala de deserto. Volta e meia, quando a gente se refere a deserto, parece que são momentos de angústia, de dor, de sofrimento. E os nossos olhos sempre são focados nesse ângulo, né? É o sofrimento, é o sofrimento, é o sofrimento. Mas deserto trata de coisas tão boas. Imagina a vida de alguém que decide andar na presença de Deus, se essa pessoa se exime de andar no deserto. Deserto é coisa boa, irmão. Deserto é coisa boa, porque é onde a gente é tratado, o deserto é onde a gente é treinado, o deserto é onde a gente é trabalhado. O que mais a gente quer é que o Senhor trabalhe no nosso caráter. A nossa vida precisa ser dessa forma, entender que o Senhor trabalha no nosso caráter. Porque se nós entendermos que relacionamento com Deus é gerar uma condição em que nós vamos colher de Deus as coisas que a gente deseja, nós não estamos buscando a Deus, nós estamos buscando o fim das coisas. O fim das coisas. Eu falava
com uma pessoa a respeito disso, dizia para essa pessoa assim: a gente precisa realmente buscar o espelhamento no caráter de Jesus Cristo, para que a nossa aproximação com Ele não esteja pautada nas nossas buscas, nos nossos interesses. E aí de repente você conhece alguém ou imagina que alguém vai pensar assim: mas eu estou orando tanto, mas eu estou jejuando tanto, mas eu vou tanto para a igreja, por que as coisas não acontecem como eu gostaria? É porque você ainda não entendeu qual é a vontade de Deus. O seu relacionamento, a sua busca pela presença de Deus está sendo para que você atenda às suas vontades próprias, e no final delas você nunca vai estar satisfeito, porque você tem uma forma própria de entender o que você quer para você. Você tem uma forma própria de entender o que você quer para você. Imagina que quando você quer alguma coisa, quando você deseja alguma coisa, vai ganhar um presente. Se você não entrar em detalhes com quem vai te ofertar o presente, dar o presente, você vai receber o presente e de alguma forma você vai achar que está ruim. Em algum momento, em alguma condição, você vai achar que está ruim. A menos que você diga: eu quero um presente, ó, aniversário está chegando. Aí alguém diz assim: meu aniversário, tem alguém que tem aniversário próximo por aí? Setembro, logo ali. Aí você quer um presente. Se você não disser o que você quer especialmente, mesmo recebendo um presente, mesmo ganhando um presente, no final das contas você vai achar defeito no presente. Por quê? Porque não tem exatamente aquilo que você queria, não tem os detalhes que você queria. Eu não estou alimentando um relacionamento com Deus, ou estimulando você a alimentar um relacionamento com Deus, que você tem que entrar na presença para pedir, como se você estivesse passando pires. Na medida em que você é filho, você tem de Deus. Você já tem de Deus. Nós temos uma herança em Deus. O Senhor, tudo que Ele precisava fazer está feito. Nós já temos. Você não precisa passar o pires. Você não precisa mendigar, ter alguma coisa, porque Deus já te deu. E o que você mais precisa não é o que as pessoas podem ofertar, não é o que o mundo pode ofertar. Não, não é isso. Não é isso. O mais importante de tudo é você saber que você tem um céu, e essa é a herança do Senhor. Você sabe que quando a gente fala assim: Deus tem um céu para você, as pessoas dizem aleluia, glória a Deus. Mas às vezes quando diz assim: não, olha, Deus preparou para você carro, casa, aviões, barcos, iates, aleluia, glória a Deus, conta bancária recheada, aleluia, glória a Deus. Porque as pessoas continuam pensando que bênção é aquilo que você ajunta na terra. É aquilo que você reúne na terra. Aí eu me lembro de uma frase de John Wesley. John Wesley, ele diz assim: que a sua felicidade esteja em Deus, somente em Deus. Não se apegue ao pó, não se apegue às coisas dessa terra. Não se apegue, porque essa terra não é o destino de vocês. Quando John Wesley fala a respeito disso, precursor do movimento metodista, quando ele fala a respeito disso, eu entendo que ele está dizendo assim: não foca o seu coração nas coisas dessa vida, porque você vai perder tempo. Olha nas coisas que estão no céu e que Deus preparou. E esse é um exercício diário, porque volta e meia você pega o seu celular, você liga a TV e você vai perceber um apelo por ter as coisas tão grande que as pessoas desejam muito mais as coisas dessa vida, muito mais as coisas dessa terra, do que elas buscam aquilo que Deus tem apresentado, aquilo que Deus tem oferecido. E não tem nada melhor, mais extraordinário do que você lembrar que um dia Deus amou o mundo de tal maneira. E eu fico imaginando que presente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O maior presente que alguém poderia ter, você tem, é seu. Ele te deu, Ele deu a Ele mesmo. Ele se deu, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tomou a forma de servo, a forma de homem. Ele se submeteu à lei dos homens, ainda que leis equivocadas e controversas, mas ele não reputou e não abriu mão da oportunidade de cumprir o seu papel, a sua missão. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. O Senhor chama Israel no canto, vamos chamar assim, para poder instruir Israel e dizer assim: olha, você precisa aprender algumas coisas importantes, porque deserto é uma jornada de grandes aprendizados, mas se você olhar pelo lado que você julga ser o lado ruim das coisas, você só vai ter murmuração. Por isso Israel atravessa o deserto todo murmurando.
O povo de Israel atravessa o deserto todo murmurando. Quando Josué e Caleb entram na terra prometida, daquela geração que saiu do Egito, foram os únicos que entraram na terra prometida, é para a gente entender que percentual é esse, tão absurdo, tão terrível, tão avassalador, onde apenas 2 pessoas, dentre tantas milhares de pessoas que saíram do Egito, somente eles entraram na terra prometida daquela geração. Porque a jornada de aprendizados foi substituída por uma jornada de murmuração. E não lembraram daquilo que Deus tinha feito. Esqueceram daquilo que Deus tinha feito. Essa é a maior razão do Senhor nos trazer essa palavra, nos trazer essa mensagem. É que Deus, Ele nos traz lições importantes no deserto. O deserto é lugar de coisas importantes. Você se lembra que Jesus, ele foi tentado no deserto? Quando a gente fala de Jesus ter ido ao deserto, Jesus não estava lá sendo espizinhado, estava sofrendo, estava sendo esbagaçado, humilhado. Não, foi o lugar onde Jesus se fortaleceu, a ponto do diabo tentar tirar ele do foco e começar a, de alguma forma, tentar tirar os olhos de Jesus daquilo que era importante. E tentar trazer os olhos de Jesus para aquilo que era urgente. O que é que era urgente naquele contexto? Para alguém que está jejuando, é a fome física. E aí dizer para ele, mas se você quiser, você pode, transforma essas pedras em pães. E Jesus responder, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Era o momento que Jesus estava mais forte, aparentemente fragilizado pelas limitações, pelas condições, e era deserto, mas foi o lugar onde Jesus estava mais fortalecido. Por que eu vou olhar para deserto como sendo o lugar da minha opressão, da minha angústia, do meu sofrimento? Não vou, eu vou olhar para o deserto como sendo o lugar onde Deus me trata. Eu quero passar por esse negócio. Não quero passar deserto. Meu Deus, misericórdia. Como você vai ser tratado, como você vai ser trabalhado, como o seu caráter vai ser polido, se você não viver experiências. Tem um psicólogo russo que ele diz assim, conhecido, Lev Vygotsky, e ele diz assim, o saber que não vem através das experiências não é realmente um saber. Eu entendo quando o Senhor fala assim, conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. A gente conhece e prossegue em conhecer ao Senhor, não por ouvir falar, nós conhecemos pela vivência. Aí o apóstolo Paulo diz assim, não sede somente ouvintes da palavra, mas sede praticantes. Tiago, obrigado. Não sede meros ouvintes da palavra, mas sede praticantes dela. A gente precisa viver experiências com Deus. E o que há de mais importante é saber que cada experiência, cada momento de vida vai ser pautada no aprendizado das Escrituras. Vai ser pautada no conhecimento das Escrituras. O Senhor, ele começa falando com Israel através da vida de Moisés e dizendo, eu preciso dizer para você que tem mandamentos, e esses mandamentos precisam ser observados. Mandamento observado eu entendo que se chama princípio que não pode ser quebrado. E se existem princípios que não podem ser quebrados, é porque alguém precisa cumpri-los. E para cumprir você vai precisar ser obediente. Aí eu começo a pensar a respeito de obediência, de fé. A fé leva a obediência leva a fé. Essas duas coisas andam juntas. Como é que essas coisas funcionam? Porque tem gente que diz ter fé em Deus, mas não consegue viver o cumprimento da sua palavra. E eu pergunto, como que funciona essa fé? Se você não consegue obedecer, onde é que tem fé? Como que você consegue ter fé se não há obediência? Ou alguém que é obediente, como é que alguém é obediente? A gente pode dizer que não há fé nisso? Claro que há. Se há uma obediência, existe uma razão de ser pela qual alguém está obedecendo. É porque acredita. Ninguém obedeceria sem acreditar. Ninguém acreditaria sem obedecer. Aí Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele fala assim, fé e obediência são duas coisas que andam juntas. Duas coisas que andam juntas. Porque aquele que confia, obedece. E aquele que obedece, confia. A gente atravessa a jornada da vida. Muitas vezes os olhos estão postos naquilo que está desagradando, aquilo que não está bom e podia melhorar.
E a gente deixa de olhar para aquilo que está realmente fluindo, fazendo acontecer, mesmo quando não são as melhores coisas que a gente deseja viver, mas todas elas condizem para algo que vai trazer um grande resultado. Afinal de contas, a Bíblia fala que o Senhor, em sua grandeza, em sua excelência, em seu grande amor, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Por que eu vou ficar preocupado? Se diz Ele que nenhum olho viu e nenhum olho ouviu e não subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado coisas extraordinárias para aqueles que o amam no céu, mas também na terra. A oração de Jesus: Senhor, faça a tua vontade assim na terra como no céu. Parece que em alguns momentos da vida as pessoas tratam a vida no céu como uma vida apartada da terra. Então, na terra, todo mundo vive qualquer coisa e deixa para viver a plenitude no céu, a excelência de vida no céu. Não, Senhor, faça a tua vontade assim na terra como no céu. Ou então, Senhor, traga do céu a tua vontade e manifesta ela na terra, porque eu posso viver na terra a excelência de vida em Cristo. Mas eu vou precisar entender o que é obediência. E o que o Senhor falou ao povo de Israel através da vida de Moisés disse respeito à obediência. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, guarde no seu coração para cumprir. Primeiro versículo, aí o versículo 6, ele diz: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. E ali no versículo 11, ele diz assim: guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos. Você nota que Deus está falando de mandamentos. Guarda os mandamentos, obedece os mandamentos, cumpre os mandamentos. Relacionamento com Deus, eu preciso dizer para você que relacionamento com Deus, que vida em Deus, ela parte de obediência, ela começa com obediência. Lá na criação, Deus estabeleceu regras para Adão e Eva, e eles precisavam passar pela obediência, e foi pela desobediência que o homem caiu. O princípio da obediência nos aproxima de Deus. O princípio da obediência, você se lembra que Deus falava com Adão, hora nona, jardim do Éden. Deus falava com Adão. No momento que Adão pecou, Adão se ausentou de Deus, porque o pecado nos distancia do Senhor. E Deus começa a procurar: Adão, cadê você? Adão, cadê você? Não que Deus não soubesse o que tinha acontecido, mas até nisso Deus estava dando a oportunidade de Adão olhar para dentro de si e reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado. Olha como o Senhor, Ele é cuidadoso. O amor de Deus é algo tão extraordinário que até em nossas fraquezas, limitações, mazelas, Ele permite que nós tenhamos a condição de reconhecer. Deus não quer ser punitivo com você. Sabe, quando a gente era criança, eu me lembro quando era criança, se eu fazia alguma estripulia, eu tinha receio de contar, porque a primeira coisa que vem na cabeça da gente lá atrás, em tempo de criança, a primeira coisa que vem na cabeça é assim: eu vou ser punido. E nós carregamos esse tipo de relacionamento por toda a vida com Deus, enxergando que a gente vai ser punido, que vai ser punido. Deus não vai passar a mão pela sua cabeça, mas Deus vai querer reconhecer em você o sentimento de que você sabe que você errou, que você escorregou. E quando Deus procura Adão lá no Éden, cadê Adão? Adão sumiu. E no momento que ele consegue falar com Adão, Adão diz assim: olha, foi a mulher que tu me destes. Nós escolhemos assumir as nossas culpas ou não, assumir as nossas responsabilidades ou não, as nossas escolhas, pagar o preço, responder pelo que a gente decide fazer e faz. Mas se a gente entende o princípio de obediência, nós vamos entender que mesmo que sejamos falhos, eu falo muito a respeito de intenção de coração. Existe alguém com intenção de pecar e peca. A Bíblia fala que se nós dissermos que nós não temos pecado, somos mentirosos. Não há verdade em nós, porque naturalmente o homem está inclinado ao pecado. Não significa dizer que o homem tem que se conformar com isso. Não vos conformeis com este mundo, de Romanos 12. Não se conforme com esse mundo. Não quer dizer que você tem que se acomodar no pecado, mas significa dizer que o ser humano, ele pende para o pecado. Ele está inclinado para o pecado.
E talvez não seja ou não haja intenção no seu coração para cometer o pecado. Mas isso mostra o quanto nós precisamos de Deus, para que o homem saiba que ele não está livre do pecado se ele não estiver perto de Deus. O homem precisa estar perto de Deus para estar afastado do pecado. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu entendo que nesse texto tem um pré-requisito. Eu me sujeito a Deus, eu estou perto de Deus. Quando eu estou perto de Deus, invariavelmente eu afasto os ardis de Satanás. Quando a Bíblia fala em Efésios 6 a respeito das armaduras espirituais, diz o Senhor através da vida do apóstolo Paulo, para que você possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, você ficar firme. Quando é que alguém consegue ficar firme e resistir diante do dia mau? Quando alguém está devidamente municiado com as armaduras do Espírito. Ele começa a relatar cada um dos elementos das armaduras. Trata cada um dos elementos das armaduras, que no final das contas é você íntegro diante de Deus, guardando a sua vida em retidão, santidade, se colocando diante do Senhor como alguém intocável. Porque você compreendeu onde está você em Deus. Onde está você em Deus? Porque aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. E ser nascido de Deus é compreender que nesse contexto, ali estão os princípios que Deus nos ensina, nos instrui, para que a gente seja inabalável. E aí 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aí eu vou saber como que eu devo andar, para que eu não tombe para um lado, nem tombe para o outro. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mas não vou temer mal algum, porque eu tenho um princípio, e eu guardo esse princípio, e esse princípio é o princípio da obediência. O Senhor estava falando, guarda os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos. Capítulo 15 de João, Evangelho de João, Jesus fala: se você guardar os meus mandamentos, você vai permanecer no meu amor, assim como eu guardo os mandamentos e eu estou no amor do meu Pai. E aí você diz, mas e aí? E depois disso? Jesus diz assim, e se você fizer isso, a minha alegria vai estar em você. Sabe o que é que eu vejo nisso? É que o Senhor está dizendo, guarda os mandamentos para você viver uma vida feliz. Parece que as pessoas não conseguem enxergar a vida feliz, mas quem sabe se elas começassem a olhar uma vida onde se guarda mandamentos, se guarda princípios, se guarda instruções. Guarda os meus mandamentos, você vai ser feliz. É para que a minha alegria permaneça em você e a minha alegria em você te complete. A minha alegria em você te complete. O que mais Deus quer é que Ele seja a razão de ser da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. E as pessoas têm buscado alegria em tantas outras coisas dessa vida. Busca em Deus a sua alegria. Guarda os seus mandamentos, esteja no amor dEle. E vivendo e estando no amor dEle, a sua alegria vai ser completa. Você vai estar preenchido, não vai haver mais qualquer necessidade. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 21, e isso é importante a gente lembrar, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Sabe o que significa isso? A Bíblia fala de obediência. De obediência, e obediência é um pré-requisito importante para que a gente possa experimentar o amor de Deus. Aquele que me ama, esse guarda a minha palavra. E olha que esse amor é algo tão extraordinário, que ele fala do amor de Deus nele, e a maneira como nós expressamos o nosso amor para com Deus. Aquele que me ama, esse guarda a minha palavra, esse guarda os meus mandamentos. Amor não se faz apenas por palavras, amor se faz por atitudes, amor se faz por ações, se faz por ações. Obediência a Deus. Obediência a Deus. No deserto nós aprendemos a ser obedientes. Sabe que tem gente que na dificuldade, na travessia, na jornada mais inóspita, as pessoas talvez desejem jogar tudo para cima. Tem gente que pensa assim, joga tudo para cima. Eu vou
vou trilhar um outro caminho, vou fazer alguma outra coisa, eu vou fazer qualquer outra coisa. Mas o Senhor continua dizendo, é obediência. No deserto é obediência. Quando a Bíblia fala no capítulo 4 de Mateus que Jesus foi ao deserto, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. E Jesus vai ao deserto por obediência. Por obediência. Quem sabe algumas pessoas, eu não quero dizer que é essa geração, mas a gente tem visto muito nessa geração, algumas pessoas estão vivendo um evangelho delivery, que as pessoas querem escolher o que é que elas querem. Então é como se estivessem chegando numa prateleira de supermercado e comprando 1 quilo de cura. Olha, eu vou levar 1 quilo de cura, eu quero levar 5 quilos de restauração de casamento, eu quero levar 3 quilos aqui de renovo da alma. E as pessoas querem viver um relacionamento delivery com Deus. Querem fazer do relacionamento com Deus algo tão fútil e tão banal e que está dentro da nossa rotina, como se as coisas que a gente faz e adota na nossa rotina precisassem ou devessem ser usadas na nossa relação com Deus. Eu penso que relação com Deus é algo completamente atípico. Tudo que você faz na sua rotina, pense que para Deus tem que ser diferente disso tudo. Tudo. Ah, não, mas na minha rotina eu me dedico ao meu trabalho, eu também posso me dedicar a Deus. Não, aquilo que você faz no seu trabalho é muito pouco diante daquilo que você tem para dar para Deus. É por isso que tem que ser diferente. Tudo que você faz no seu dia a dia, entenda que para Deus tem que ser tudo revitalizado, tudo reformulado. Não dá para aplicar, sabe, o Ctrl+C, Ctrl+V lá do computador, aí você copia e cola. O que eu faço aqui eu levo para lá. O que eu faço no meu trabalho, mas eu sou um funcionário exemplar. Não, ainda é pouco. Para Deus isso ainda é pouco. O que você faz para os homens não pode ser compatibilizado com aquilo que se espera que alguém faça para Deus. Tudo que lhe vier às mãos para fazer, fácil, com todas as suas forças. Todas as suas forças. Todas as suas forças. Qual é o momento da sua vida que você vai precisar provar para si mesmo que você está fazendo o melhor? Onde é que está o melhor que você pode fazer para Deus e é o seu melhor? É fora de qualquer contexto da vida secular, do dia a dia da vida. É completamente fora. Porque quando você leva para fazer para Deus, aí você percebe que todo o seu vigor, que todo o seu esforço, que toda a sua dedicação, que cada gota de suor, é apenas um pouco daquilo que você tem para dar, porque você pode mais, você pode mais, você pode mais, você pode mais. Então quando alguém diz assim, mas é porque eu não consigo orar, porque eu não consigo jejuar, porque eu não consigo mais servir ao Senhor, é porque eu não consigo mais ir para a igreja. Não existe isso. Existem os obstáculos, as limitações, os empecilhos que nós mesmos colocamos. Porque nós sabemos que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor continua instruindo o seu povo. Versículo 2 do capítulo 8 de Deuteronômio. Está escrito assim: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Você vai se lembrar durante todos os 40 anos, o período dos 40 anos que você atravessou o deserto, você teve dificuldade, que você se sentiu oprimido, se sentiu desprovido, mas você vai se lembrar que foi exatamente nessa jornada que Deus mandou maná do céu, que as vestes não se encurtaram no seu corpo. É exatamente nessa condição que você vai perceber que nada te faltou. E isso tem muito a ver com o que eu disse há poucos instantes a respeito de você olhar, colocar os olhos naquilo, o ângulo de visão, naquilo que Deus tem honrado você, abençoado você. Isso é você trazer à memória, à lembrança, as coisas que te dão e te trazem esperança. Traga à memória as coisas que te dão esperança. Se lembre disso. Se lembre disso. E eu entendo que Deus está falando para Israel assim: olha, você precisa se lembrar. E as pessoas de maneira geral estão passando por um tempo de esquecimento.
esquecimento. Talvez alguns que deixaram as primeiras obras, que deixaram o primeiro amor, que se esqueceram, e as pessoas estão se esquecendo. Nós estamos vivendo um recorte de tempo. Para algumas pessoas é um recorte de tempo de 3 meses, de 5, 6 meses. E o que aconteceu de 5 meses para cá? Alguém passa por uma situação de dificuldade, ela começa a se lembrar da dor, da angústia, do sofrimento. Isso tudo é muito ruim, desagradável. E aí isso redunda em, não dá mais para mim, não aguento mais, não suporto, não é isso que Deus tem para minha vida. Meu Deus, vou jogar para cima, não quero mais, vou embora. Porque ela só consegue olhar 3 meses. 3 meses. E se a gente começar a repensar esse recorte de tempo, e a gente começar a olhar lá para o dia 0, ou para o dia 1, vamos chamar de dia 1, o dia que você nasceu, que você veio ao mundo, o dia 1, seu primeiro dia de vida. Será que Deus deixou faltar alguma coisa para você? Aí você vai lembrar da infância, você vai se lembrar do tempo que você vivia com a sua família, com seus pais. Talvez algumas pessoas tenham uma história de dificuldade, de sofrimento para contar, e eu continuo dizendo, e Deus tem feito o que na sua vida hoje? Como está você hoje? Como você se sente hoje? Mas esse senso de vitimização das pessoas em olharem as coisas do passado, porque minha vida é sofrida, é sofrida, é sofrida. Cuidado com as coisas do passado que você sustenta. Cuidado que isso pode ser o seu Astarote. Cuidado que isso pode ser o seu ídolo. Cuidado que isso pode ser a sua imagem de adoração. E você pode estar vivendo ainda uma prática de idolatria pelas coisas difíceis que você já viveu. E eu penso assim, se eu já vivi coisas difíceis, esse tempo passou, glória a Deus. E eu estou pronto para outra, Pai. Eu estou pronto para outra. Eu estou pronto para viver o que Deus quer que eu viva, o que Deus tem para mim, mas eu preciso propor a Deus. O que é que eu espero? E o Senhor diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de... Olha, eu quero dizer que isso quebra, desmistifica, arrebenta com qualquer pensamento de que alguém vive uma vida de sofrimento. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e para te dar uma esperança. E quando Deus fala de futuro e esperança, pelo que Ele fala de futuro, é o que a gente ainda não viveu. E as pessoas estão querendo viver o passado, ou reviver ou remoer o passado. Olha para frente, deixando as coisas que para trás ficam. Eu coloco os meus olhos nas coisas que estão adiante de mim. Quando a Bíblia fala, eleva os meus olhos para os montes, levanta a cabeça, olha para cima. Isaías 61, a Bíblia fala, olha, se levante, se alegre, que a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Se alegre. Se livra dessa mochila, a mochila do sofrimento, da angústia, da dor, do não dá, não consigo, não aguento. Joga essa mochila fora. Talvez esse seja o seu fardo pesado. E Jesus diz, me dê o seu fardo pesado e toma o meu que é leve. Mas quando ele faz a troca da mochila, ele diz assim, mas aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Se você não aprender, você pega essa mochila levinha e ela vai encher de novo. E tem gente que está pegando a mochila leve, está enchendo de novo, enchendo de novo, enchendo de novo. E começa a remoer as mazelas da vida, começa a viver o sofrimento, começa a ser o seu vício emocional. O vício emocional traz aquela lembrança desagradável, começa a se sentir oprimido, massacrado, amassado, e continua fazendo com que isso seja o seu círculo vicioso. Aquilo que te machuca é o que te alimenta, aquilo que te maltrata é o que te estimula, e a pessoa vai vivendo esse círculo vicioso. Quebra esse negócio, mas como é que quebra isso? Coloque Jesus, ponha Jesus, faça com que Ele seja a sua alegria completa, preencha a alegria de Deus no seu coração. Quando Jesus disse isso, guarda os meus mandamentos para que a minha alegria esteja em você. Quer viver a alegria? Guarda os mandamentos, é simples.
E a minha alegria em você vai ser tudo que você precisa. Vai ser tudo que você precisa, porque a minha alegria em você vai ser completa. E você vai se sentir preenchido pela alegria da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus é a razão de ser da nossa alegria. Eu quero dizer para você que você não precisa colocar a sua esperança nas coisas dessa vida. Coloca a sua esperança em Jesus. Busca a presença dEle. Ora, conversa com Deus. Eu falava com essa pessoa e dizia assim: mas você tem falado que tem orado e não tem tido resultado. É porque você ainda está tratando o relacionamento com Deus como uma compra, onde você passa um cartão de crédito e lá na saída você pega o seu embrulho, o seu pacote. Relacionamento não se faz assim. Relacionamento, ele é construtivo, ele é contínuo, ele é o conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. Relacionamento se faz de dia, de noite, em todos os momentos. Tira a formalidade, quebra aquela religiosidade da formalidade, onde alguém acha que para orar a Deus tem que ser na hora que levanta, dobra os joelhos e vai buscar ali a presença, mas passou esse horário, tem que ir para o trabalho, não dá mais. Não dá para você orar no trabalho, por que não? Ah, não é o momento mais adequado? Tudo bem, a gente pode até chegar num consenso para entender que a gente não tem nesse contexto a melhor condição. E alguém vai dizer assim: mas o Senhor disse, Jesus disse, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e fica lá e tal. Então não pode ser no trabalho. Não pode ser no trabalho. Pode ser no trabalho. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A recomendação de Deus para Israel foi: obedece, se lembra. Porque quando você obedece, você se lembra, você recorda, você traz a memória. Você está buscando, tem uma intenção de coração nisso. Tem uma intenção de coração nisso. Quantas coisas na vida você vai esperar que aconteçam para depois você dizer: ah, mas não aconteceu, não deu certo, não era o que eu queria. O que está vendo? Ou Deus não olha, Deus não faz, Deus não realiza, Deus não acontece. E nós continuamos aprendendo as lições de uma vida com Deus do deserto, mesmo porque o nosso grande deserto é a nossa própria existência, a nossa vida. Você não precisa ter um motivo, uma razão, uma situação para dizer: esse é o meu deserto. A nossa universidade é a nossa trajetória, do dia 1 até o dia que Deus quiser. Mas aí está a nossa universidade, aí está a jornada do nosso aprendizado. Aí está a jornada do nosso aprendizado. E com tudo isso eu vou reconhecer que Deus realmente não erra. Deus não erra, porque eu reconheço. Sabe o que é reconhecer? Reconhecer é conhecer de novo. Como é que alguém conhece de novo se já é conhecido? Não precisa conhecer, já está conhecido. Mas é que o entendimento da palavra reconhecer, o conhecer de novo, é validar. Porque além de conhecer o que eu já conhecia, agora eu valido, a ponto de estar no mesmo lugar, na mesma condição. Eu quero estar nele. Eu quero estar nele. Porque eu valido a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero viver a presença dele. Eu quero experimentar ele como meu tudo, como sendo a minha suficiência, porque a minha suficiência não está no meu braço. O Senhor falava isso para Israel, para que quando vocês entrarem na terra que eu tenho prometido para os vossos pais, para você e para os vossos pais antepassados, vocês não entrem lá dizendo: foi pela força do meu braço. Não, não foi pela força do seu braço. É para você reconhecer, para você validar que quem fez isso foi Deus. Porque quando você passou pela aflição, pela angústia, a aflição não ganhou a proporção que poderia ter ganho, porque você estava com seus olhos focados no que você deveria, e você foi obediente. E por obediência você cumpriu a vocação, a santa missão. Você atravessou a sua jornada de vida exatamente vivendo e cumprindo o plano, o projeto. Tanta gente tem vivido uma vida tão despropositada, porque está só vivendo, porque está só atravessando a jornada da vida. E aí começam a vir os questionamentos: mas e aí, por quê? Por que eu vim? Por que eu nasci? O que Deus quer comigo, da minha vida? Por que está acontecendo?
mas está nadando contra a correnteza. Eu entendo assim, a correnteza é o plano de Deus. O Senhor, Ele projeta sobre você um propósito. Você começa a andar no sentido contrário, você está nadando contra a correnteza, está querendo viver sua própria vida. Ah, mas Deus não nos dá o arbítrio, o livre arbítrio, eu não posso escolher? Pode. Mas quando você começa a viver o seu próprio projeto e você nada contra o plano de Deus, você está vivendo muito mais travou a língua, muito mais por transpiração do que por inspiração. E assim, uma vida que somente as pessoas transpiram, elas estão lutando. Cada dia é um dia de lutar. As pessoas estão matando um leão por dia. Curioso, porque eu entendo, a Bíblia fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Por que eu preciso matar leão se o leão trabalha em meu favor? Eu estou escolhendo andando com o leão errado. Estou lutando contra o leão. O leão trabalha em meu favor. Eu fico imaginando se Daniel na cova tivesse lutando contra leão, Daniel já teria virado aperitivo há muito tempo. Mas quando o rei chega lá no dia seguinte e abre aquela caverna ali, aquele lugar é aberto, ele encontra Daniel apaziguando, trazendo serenidade ao coração do rei, dizendo: fica tranquilo, estou bem, está tudo certo. Daniel, cadê você, Daniel? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa, Daniel. Está tudo certo. Dorme, leão, dorme. Leão tem que trabalhar a seu favor, irmão. Leão trabalha a seu favor. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tem que ser segundo os propósitos de Deus. Porque senão você vai estar lutando contra a correnteza, nadando contra a correnteza. A gente se apega aos aprendizados do Senhor. Nós queremos viver os aprendizados da parte de Deus. Queremos desfrutar daquilo que o Senhor nos tem oferecido, nos tem ofertado. E a Bíblia fala em Deuteronômio 8:17, diz assim: digas no teu coração: a minha força e fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Não vem de mim, não vem do meu braço, não vem da minha força, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Eu quero convidar você para que você entenda que em cada jornada, ainda que seja desértica, ainda que seja inóspita, aparentemente inóspita, é uma jornada de aprendizado, é uma jornada de conhecimento de Deus. E a diferença vai estar onde você coloca os seus olhos. Onde você coloca os seus olhos. Eu fico imaginando Jesus quando estava cumprindo aquela caminhada para ir para o Calvário. Jesus olha para aquilo, imagina. Se Jesus diz assim: olha, não dá mais para mim, eu rejeito agora a missão, eu abandono o projeto. Imagina o que seria de nós, hein? Mas antes que alguém diga assim: não fala isso, porque isso já seria uma blasfêmia, porque o plano, o projeto de Deus salvífico. O homem rejeita tanta coisa, já rejeitou tanta coisa de Deus. O homem já abdicou de tanta coisa de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. E esse amor que Deus prova para conosco é para que fique aceso, vivo no nosso coração, que nunca foi do desejo do coração de Deus que estivéssemos andando distantes. Mas eu vou dizer para você, essa geração tem sido uma geração distanciada de Deus. E a Bíblia fala como sinal da volta de Jesus, que nos últimos tempos teríamos dias trabalhosos. Muita gente tem vivido afatigada, muita gente tem andado desgastada, e por escolher andar afastado de Deus, a iniquidade tem se multiplicado, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado.
porque Deus deixou de ser prioridade na vida de muita gente. Eu quero ser uma trombeta profética nessa noite para dizer que não vai ser assim na sua vida. Não vai ser assim na sua vida, porque a sua vida vai ser um lugar de excelência da presença de Deus, porque a sua vida vai ser um lugar da plenitude da glória de Deus, porque no seu coração não haverá espaço para ser compartilhado com qualquer outra coisa, senão a exclusividade de Deus se assenhorando de você, da sua alma, do seu ser, da sua vida, de cada um dos seus dias de vida. Eu quero dizer que sobre a sua vida, em nome de Jesus, sobre a sua vida, não repousará mal algum que perdure, porque ainda que se levantem os inimigos da fé, ainda que se levantem os obstáculos da igreja corpo de Cristo, elas não prosperarão, porque você é igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor e nada pode prosperar contra o corpo de Cristo, efetivamente o corpo de Cristo. E eu não me refiro à instituição, à constituição contábil ou jurídica de uma organização religiosa. Eu falo do corpo de Cristo. Os seus joelhos se dobram e sua boca professa a excelência de um Deus soberano, um Deus que está sobre todas as coisas e que tem poder sobre tudo. Por isso, em nome de Jesus, eu creio que seu coração não vai esmorecer. Eu creio que seu coração não vai derreter diante das aflições, das angústias, das dores, das incertezas dessa vida, porque nós estamos vivendo num mundo onde diz o Senhor: no mundo tereis aflições. As aflições fazem parte deste mundo, mas nosso destino não está constituído nessa terra. Nosso destino não está constituído nessa terra. Em nome de Jesus. E sobre a sua casa, sobre a sua família, a mão de Deus prevalecerá contra tudo que se levanta contra você, contra os princípios e os rudimentos da fé, contra a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, para que você não seja atingido, contaminado, não seja afetado por nenhum tipo de doutrina nociva, avessa, controversa, que destitua aquilo que Deus constituiu em seu próprio Filho, unigênito do Pai. Em nome de Jesus. Assim Jesus fez acontecer sobre nós. O amor dele repousa sobre nós. O amor dele repousa sobre nós. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer com as obras do diabo.